Mateus capítulo de número 11, versículo 11, diz assim: Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pois é, meus irmãos. Jesus, ele dá um ensinamento gigantesco sobre o reino dos céus nesse texto aqui. Vamos mastigar um pouco mais, ó. Em verdade vos digo que. Em verdade vos digo quer dizer o quê? Olha, o que eu estou falando é verdade, ok? É verdade. Quando você vê no texto bíblico, em verdade vos digo, ou seja, em verdade, duas vezes, isso quer dizer o quê? E o que eu estou te dizendo é verdade. Prestem atenção porque é verdade. Quanto mais repetição um judeu fazia sobre uma determinada fala, mais atenção ele queria. Prestem atenção. Quando Jesus fala em verdade vos digo, Jesus está falando assim, prestem atenção, muita atenção. Aqui ele fala em verdade vos digo, ele está falando assim, preste atenção, porque o que eu estou falando é real, é verdadeiro. E ele continua, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Calma aí, Diego, calma aí, porque realmente, esse texto aí, para mim, Jesus está errado. Você quer me dizer, Diego, que João Batista foi maior que Samuel? Você quer me dizer, Diego, que João Batista foi maior que Elias? Você quer me dizer, Diego, que João Batista foi maior que Davi? Você quer me dizer que João Batista foi maior que Daniel? Daniel foi governador, Diego. Exato. Você quer me dizer, Diego, que Jesus está falando que João Batista é maior do que Salomão? Olha quem é Salomão! Salomão até hoje é considerado o homem mais rico do mundo. Eita, religioso pira. Religioso arranca os cabelos fora. Porque Jesus faz você pirar, amigão. Faz você ficar louco. Eu já vi teólogos discutindo esse texto aqui, eles ficam pirados. Eles ficam fora de si, tentando encontrar alguma teoria, alguma frase para desmerecer ou desprezar o que Jesus está falando de João Batista, meu querido. Jesus está falando que João Batista é o cara. Jesus está falando que João Batista é o top dos top dos top. Jesus está falando que não existe, tá escrito aqui, ó, para você que é religioso ou é analfabeto, biblicamente falando, tá aqui na sua cara escrito. Tá aqui, ó, escrito. Versículo 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém, o quê? Alguém o quê? Alguém maior do que João Batista. Então, João Batista é maior que Salomão? Sim. Maior que Davi? Sim. Maior que Daniel? Sim. Maior que Moisés? Sim. João Batista é maior do que Paulo? João Batista é maior do que os discípulos? João Batista é maior que Diego. Jacó segurou o anjo. Jacó, ele saiu na porrada com o anjo. Saiu ali. Você quer me dizer que João Batista é maior? Amigo, Jacó lutou com o anjo. João Batista é o anjo. Calma, religioso. Não estou falando que João Batista é o anjo que lutou com Jacó. Não mistura as bolas. Não mistura as coisas. Larga a mão de ser burro. Não estou falando isso. O que eu estou falando para você é Jacó lutou com um anjo.
João Batista, o texto diz que ele é um anjo enviado por Deus. Diego, você quer me dizer que o João Batista é maior do que Noé? João Batista é maior do que Abraão, Diego? João Batista é maior do que o sumo sacerdote? João Batista é maior do que o primeiro sumo sacerdote de Israel? Sim. Pode falar quem você quiser. Escolhe aí, irmão. Ixi, tem uma porrada de gente. Tem uma multidão de pessoas. Você pode falar todos eles. Nenhum deles, segundo Jesus, tá aqui escrito, vou ler de novo para você entender o nível que Jesus está falando. Ó, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ninguém na face da terra é maior do que João Batista. Posso piorar as coisas? Posso ou não? Aqui, Jesus está falando no passado, no presente e no futuro. Aí você fala, então calma aí, Diego. Quer dizer que Jesus está falando que João Batista é maior do que ele mesmo? Do que Jesus? João Batista é maior que Jesus? Aí você pode falar, eita, aí, tá vendo? Como assim? Vai, irmão. Jesus só é quem é, não porque nasceu de Maria. Jesus, ele só é filho de Deus, não porque ele nasceu da mãe dele, da Maria aqui na terra. Não, Jesus, ele foi colocado pelo Espírito Santo lá dentro da barriguinha do útero da Maria. Digamos assim que, digamos não, né? Sendo bem claro, o Filho de Deus foi colocado como um embrião, digamos assim, porque o embrião já é quando o espermatozoide ele fecunda no óvulo da mulher e vira ali um embrião, um início de um bebê, certo? Então o anjo, você nunca pensou sobre isso. Pensa aí. O anjo chega em o anjo chega em Maria e o Espírito Santo coloca no útero da Maria um óvulo fecundado. O que é a fecundação de um óvulo? É o espermatozoide, que vem do homem, no óvulo, que vem da mulher, os dois juntos, os dois se unem e vira o ser humano. Então, como José não teve relações com Maria, então automaticamente Maria não teve relações com o homem, certo? É o que o texto diz. Então o Espírito Santo colocou Jesus dentro de Maria, fecundado. Um óvulo, um espermatozoide e um óvulo fecundado, onde gerou o início de um ser humano. Sim ou não? Então imagine assim, Jesus era quem era, não porque nasceu de Maria. Jesus é quem é, porque é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. Você já pensou também sobre isso? Você já raciocinou sobre Jesus ser o único Filho? Você diz, te ensinaram que nós somos filhos de Deus. Como somos filhos de Deus se Jesus é filho único? Pensa, me diz aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Diz aí, mas voltando para o texto. Jesus, então, ele fala assim que João Batista é maior do que qualquer outra pessoa nascida de mulher. Jesus não está nessa conta, porque Jesus é quem é, não por causa da vida de Jesus, mas ele já foi no útero da Maria
sendo quem ele é. Ele é o único ser nascido aqui na Terra que já nasceu sendo quem ele é. O restante teve que desenvolver a sua vida e fazer escolhas para cumprir a sua missão. João Batista era um anjo, está aqui escrito. Jesus é o Filho de Deus. Entendeu, irmão? A gravidade, a seriedade disso. Só que aí, irmão, Jesus traz algo do mundo espiritual. É aí a parte... Até aqui foi muito bom. Até aqui foi bom demais. Até aqui foi gostoso de ouvir. Até aqui foi interessante as revelações. Mas agora, na minha opinião, é uma das partes mais importantes desse texto. Uma das, tá? Mais importante. Porque Jesus encerra o versículo 11 dizendo assim: mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Vou repetir. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo nada mais, nada menos do que aquele que tem menos conhecimento sobre o reino dos céus, aqueles que são pequenos sobre o reino dos céus. Conhecimento sobre Jesus é uma coisa, conhecimento sobre o Espírito Santo é uma coisa, conhecimento sobre Deus é uma coisa, e conhecimento sobre o reino dos céus é outra coisa. Então Jesus está falando aqui, olha, o que menos entendeu tudo o que foi dito, esse é maior do que João Batista no reino dos céus. João Batista, ele não é um grande no reino dos céus, um grande espírito no reino dos céus por causa da missão dele, por causa do que ele fez. Não. João, ele é alguém que cumpriu a missão. E quando você cumpre sua missão, você não é, digamos assim, maior ou menor do que A ou do que B. Jesus disse que João Batista é maior do que todas as pessoas nascidos ou nascidas de mulher. Ou seja, aqui nesse mundo, no mundo carnal, no mundo humano, de carne e osso, João Batista é o maior de todos. Ok? Então, João Batista, ele é grandão aqui. Ele é respeitado muito aqui. Já lá no mundo espiritual, quando você morrer e cumprir a sua missão, você vai para o mesmo lugar que João Batista foi. João cumpriu a missão dele. Você cumprindo a sua, você e João Batista vai para o mesmo lugar. João Batista, ele não tem um local especial só porque ele foi quem ele foi aqui na Terra. Ele cumpriu a missão dele. É isso que Jesus está ensinando. Preste muita atenção. No mundo espiritual, não existe a mansão e uma casinha simples. No mundo espiritual, não existe, digamos assim, aquela pessoa que é um destaque e aquela pessoa que é pequenininho. Não, não existe isso. No mundo espiritual não existe isso. Os únicos que são de destaque no mundo espiritual são os seres criados para destaque. Ou seja, anjo, querubim, serafim, Espírito Santo, Jesus, Deus e assim por diante. No mundo espiritual, quando estou falando exatamente sobre o mundo espiritual do lado angelical, no lado bom, digamos assim. Mas do outro lado também tem. Existe o diabo, existe Lúcifer, existe demônios, existe espíritos humanos, existe aqueles que vão para o céu, vão com Jesus, e os que vão para o inferno, com o diabo. Ok? Então existe destaque, que eu digo, é diferença. O diabo tem uma diferença comparado com Jesus. O Lúcifer tem uma diferença comparado com o Espírito Santo. Ok? Os anjos caídos têm uma diferença comparado com os anjos que não são caídos.
os anjos que traíram a Deus e os anjos que são fiéis a Deus. Tem pessoas, são tipos diferentes. É igual o ser humano. Quando você morre, você não vai virar um demônio ou vai virar um anjo. Não. Você vai ser um espírito humano morando no reino dos céus. Só isso. Você vai ter a sua missão, você vai ter o porquê você vai para o céu, você vai cumprir algumas missões, algumas coisas que você vai fazer no reino dos céus, e ponto, ok? Você vai cumprir algumas coisas, mas a diferença entre o ser humano e outro ser humano no reino dos céus é zero. Você vai conquistar a salvação, conquistar o reino dos céus. Quando você conquista o reino dos céus, chega lá no céu, você, eu ou qualquer um, seja a cor de pele X, a cor de pele Y, a cor de pele não sei o que, se é homem, se é mulher, lá no reino dos céus não existe essa, irmão. Não tem isso. Outra coisa que eu vou te contar sobre o reino dos céus e você talvez não sabia. No reino dos céus não existe sexo. Masculino e feminino, no reino dos céus não existe. Jesus falou sobre isso nos 4 evangelhos. Estude, aprenda, mastigue, mergulhe de cabeça que você vai aprender. Beleza? Vamos para o versículo de número 12, porque Jesus ainda continua falando sobre João Batista. Vamos lá.